Senhoras e senhores, em instantes iniciaremos a palestra que será ministrada pelo professor Benjamin Powell. Lembrando que, ao final, teremos uma mesa redonda com a participação do ex-ministro Antônio Cabreira Mano Filho e do economista Mansueto de Almeida. Após a mesa redonda, teremos a abertura de perguntas que deverão ser feitas por escrito e os nossos assessores de apoio estarão disponíveis com o formulário próprio, é só solicitar. E agora gostaríamos de convidar o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Mackenzie, professor Dr. Adilson Aderito, para realizar a apresentação do palestrante. Boa noite a todos. Passo a leitura do currículo do Dr. Benjamin Powell. Dr. Benjamin Powell é o diretor do Free Market Institute na Texas Tech University e professor visitante na House College of Business. É o diretor norte-americano da Austrian Economics Review, ex-presidente da Association of Private Enterprise Education e membro sênior do Independent Institute. É bacharel em Economia e Finanças pela Universidade de Massachusetts e Law. E seu mestrado e doutorado em Economia pela George Mason University. Professor Powell é autor do livro Out of Poverty, Sweatshops in the Global Economy, editado pela Cambridge University Press. Editor do livro Making Poor Nations Rich, Entrepreneurship and the Process of Development, pela Stanford University Press. Co-editor do Housing America, Building Out of Crisis. O Dr. Powell é autor de mais de 50 artigos científicos e estudos políticos, e os seus principais campos de pesquisa são o desenvolvimento econômico, a escola austríaca e a public choice. Suas pesquisas foram notificadas em mais de 100 veículos de imprensa de negócios, tais como o Wall Street Journal, New York Times, e também seus textos têm sido divulgados na Investor Business Daily, no Financial Times de Londres, na Christian Science Monitor e muitos outros canais. Ele também já apareceu em diversos programas de rádio e televisão, incluindo a CNN, MSNBC, canal Showtime, CNBC e também comentarista convidado da Fox Business Freedom Watch. Recebamos com uma calorosa salva de palmas o Dr. Benjamin Powell. Muitíssimo obrigado. Não dá para falar que grande honra é estar aqui essa noite para dar a primeira palestra para o Centro de Liberdade Mackenzie. Então, eu parabenizo a todos os envolvidos na criação do centro, especialmente o reitor Benedito, todo o comitê, os membros, consultores que estão aqui essa noite, que seria o padrinho desse centro, e também ao reitor, diretor Arderito, estabelecendo esse centro também, e também todos os envolvidos. E eu tenho que falar para vocês, é uma grande realização que vocês estão fazendo aqui. E é muito raro no ensino superior em qualquer lugar, não importa, em qualquer lugar nos Estados Unidos também, tem uma universidade comprometida no nível de liderança do presidente, os fundadores, todos também do comitê executivo, essas ideias de liberdade econômica. Eu tenho sorte na TexTech, a gente tem institutos de mercado livre que compartilha a missão similar de vocês aqui. Então, também é raro no meu comitê executivo, os presidentes da universidade, eles apoiam bastante o que a gente faz. Então, no ensino superior dos Estados Unidos, tem instituições menores e programas com esses que começam com alguns membros professores, mas geralmente enfrentam o ambiente bem hostil no ambiente acadêmico. É difícil crescer. O que vocês estão fazendo aqui no Mackenzie tem o potencial de ser uma mudança radical na academia, não só no Brasil, mas como modelo no mundo inteiro.
Não só eu desejo o melhor para vocês, mas também eu espero que a minha instituição, a TexTech, colabore com vocês de muitas maneiras. E eu espero que os dois países vão trabalhar, e o mundo inteiro também, num lugar mais livre. Me pediram para falar essa noite sobre a importância da liberdade econômica, de você ter empreendedorismo produtivo e desenvolvimento econômico, e eu faço isso com prazer. Eu gostaria de começar pensando sobre o problema econômico na sociedade. Qualquer sociedade enfrenta isso. Temos recursos naturais, temos tecnologia, capital físico criado, e tem mais para ser criado. Trabalho, que é o capital humano, a habilidade dos trabalhadores, todos esses recursos diversos. Temos que descobrir entre as pessoas os desejos para serviços e bens, o que tem que ser produzido e como que a gente vai produzi-los de uma maneira que a gente consiga satisfazê-lo nos seus desejos diversos, o máximo que pudermos. E com isso, a gente tem um conhecimento fragmentado na mente de todas as pessoas aqui e também milhares de pessoas na economia inteira. Esse conhecimento dividido em coisas que você quer saber o valor, mas também dividido nesse conhecimento empreendedor, maneiras diferentes que você combina os recursos para fazer coisas. E essa divisão de planos de produção também tem ideias que se competem, fazendo o que é necessário para os outros, porque a gente vive num mundo de escassez, então a gente precisa organizar a sociedade que mobilize todo esse conhecimento disperso em todas as mentes e, ao mesmo tempo, você vai considerar e responsabilizar conhecimento na cabeça das pessoas para coordenar o sistema econômico. Esse é o problema que a sociedade tem que resolver. E o problema educacional do meu instituto, do seu centro novo, é explicar o papel da liberdade econômica. Porque, de alguma maneira, a liberdade é uma coisa natural, é uma boa coisa, a gente tem que valorizar. A pessoa vai pensar nisso no sistema econômico, aí é complexo. Então, imagina todo mundo aqui nessa sala. A gente vai ser levado para uma ilha deserta. Todo mundo foi para lá. E a gente percebe que essa ilha tem vários recursos, tem pessoas, e a gente tem que prover como é que a gente vai fazer isso. E eu levanto e falo, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa. A gente precisa fazer, não vamos planejar nada, hein? Só deixa que cada um faça o que quiser. E sabe, vamos ver o que dá e vai estar tudo certo no final. Vocês vão me olhar como se eu fosse louco. Que acontece nos Estados Unidos, acontece até na minha casa frequentemente, sabe? Mas alguém vai chegar e falar, olha, a gente tem que planejar, a gente vai designar uma pessoa que vai cortar a madeira, vai pescar, eles vão alocar recursos. Isso vai ficar na cabeça da pessoa, a necessidade de planejar. Mas o desafio para explicar como que a gente deixa essa pessoa livre não é desistir do planejamento, não é fazer um planejamento central, é que cada empreendedor planeje e compita entre si. Essa competição, nesse ambiente, vai coordenar os planos melhor do que qualquer mente racional. Então, não é só um plano de toda a economia, mas também é uma intervenção descentralizada que acontece nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, quando as políticas do governo interferem com os processos do mercado na competição, tentando descobrir de que maneira a gente vai usar os recursos. Cada governo regula, interfere o processo e desacelera a coordenação para a gente conseguir um nível maior. A gente falou a palavra liberdade econômica. A gente falou bastante disso essa noite, mas eu não sei se vocês tentaram defini-la ainda. Talvez a gente tenha noções diferentes. O que eu acho de liberdade econômica, primeiro, a liberdade das pessoas. Às vezes, o economista fala, quando eles falam de economia, parece que a economia é uma pessoa, uma coisa. Não é. Não tem uma coisa, economia. Isso não existe. O que tem? Humanos. Medindo o PIB ou qualquer estatística econômica, você adiciona
o que a gente já está fazendo. Liberdade econômica é que cada indivíduo seja livre para que use os seus recursos e permita que ele se engaje em mudanças benéficas. A gente espera que sejam mudanças benéficas com qualquer outro ser humano, em qualquer termo que ele queira fazer, desde que ele não viole direitos econômicos das outras pessoas quando ele fizer isso. Então, basicamente, você tem um ato voluntário entre adultos que consentem no dinheiro. Isso é a liberdade econômica. Talvez a melhor tentativa de medi-la é esse relatório anual da liberdade econômica. Já tem há 20 anos, todo ano é lançado, desde 1970. O Instituto Fraser publica esse relatório, tem parceiros no mundo inteiro. E esse índice tente pegar essa noção de liberdade econômica, deixa a pessoa sozinha para comprar e vender. Se a gente fizer uma ética de jardim da infância, tira suas mãos de mim e eu tiro minhas mãos grudentas de você, a menos que a gente queira trocar uma coisa, aí pode. A maneira deles de medir é isso. Eles olham 5 áreas, que são 45 dados que eles cruzam nessas 5 áreas. Um é o tamanho do governo. Quando o governo tributa mais, quando gasta mais, quando está com déficit financeiro, retira recursos reais das pessoas que podem usar no comércio. Diminui a sua liberdade econômica. Você tem menos comando nos recursos. Segundo, a área principal, estrutura legal e segurança do direito da propriedade. Como que você faz um contrato que vai ser posto? Nos Estados Unidos passou um período ruim, na grande recessão, o governo ele estava reescrevendo os contratos, e tinha os acionistas, as partes interessadas e outros cidadãos. Também as coisas, a segurança da sua propriedade não vai ser confiscada, nem por governo, nem pelo crime. Acesso a um dinheiro sólido. A sua moeda tem muita inflação, você pode usar outras moedas correntes se você não usar a sua. Então, a liberdade de comércio internacional. Essas barreiras artificiais, quando a gente cruza as linhas desses mapas que foram traçados, eles conseguem fazer o comércio da mesma maneira que você faz no seu país. E, finalmente, a legislação. Medidas de legislação do mercado de crédito, do mercado de trabalho e dos negócios. São os tipos de áreas bem abrangentes onde eles tentam medir a liberdade de uma economia. Esse ano, esse é o mapa do mundo. Vocês já viram uma versão disso no campus? Tem uns posters nesse evento. Eu achei isso fenomenal. Dá para andar pelo campus aqui no Brasil e ver Mises no campo inteiro. E também esse mapa. E dá para ver que tem as cores. Os azuis são os mais livres e os vermelhos têm menos liberdade. Você vê aqui o Brasil, está na parte inferior, como um dos menos livres. Está bem perto da linha limite entre o terceiro e o quarto grupo. A novidade boa é que isso foi medido com o tempo, a liberdade econômica no mundo está aumentando. Comparado a onde estávamos em 1980, o mundo está um lugar mais livre. Internacionalmente, a liberdade econômica fez um progresso bastante grande. É raro você ver um economista acadêmico que não tenha um planejamento central bem abrangente. Isso está mudando com o estado regulatório de welfare. Quanto disso vai ser tolerado? Você vai perceber aqui um aumento na liberdade econômica dos países no mundo inteiro até 2005. Aí você vê que essa linha se estabiliza. Essa é a realidade da recessão global que está ocorrendo no ciclo de negócios nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Algumas dessas ideias de liberdade econômica e da política da trajetória, eu espero que com esse centro de liberdade econômica e o MESO, a gente vai levar essa tendência crescente novamente para o Brasil, para os Estados Unidos e para todos. Esse aqui é o ranking de países específicos. Eles pontuam uma escala de 0, sem liberdade nenhuma, até 10, que é o maior nível de liberdade econômica. E Hong Kong é um ícone de liberdade econômica. Desde 1970, é o país maior pontuado para a liberdade econômica do mundo. Singapura, geralmente, é o 2.
E se eu falasse disso há 10 anos atrás, os Estados Unidos seria número 3. E antes, alguns anos antes, seria número 2. Tradicionalmente, desde 1970, os Estados Unidos era a terceira maior economia do mundo. Infelizmente, isso mudou. Não é só desde a recessão que acontece. Desde 2000, os Estados Unidos estão indo para trás na liberdade econômica. Agora, eles já estão no 16 do mundo. Você vê diminuição da liberdade em várias áreas, direito à propriedade, quando reescrevem contratos, coisas como domínio, confiscar direitos de propriedades, o governo gasta. Então, isso aqui é uma parte não partidária dos Estados Unidos, diminuindo a liberdade econômica que acontece nos Estados Unidos. Veio com George Bush, e veio do Obama, e Deus sabe o que vai vir aqui com as pessoas que estão disputando a presidência agora. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão indo para trás, outras pessoas também estão progredindo. Isso é causa de celebração. Os Estados Unidos está voltando no ranking, porque alguém está se tornando mais livre, então a gente vai celebrar isso. O que me preocupa é a diminuição da liberdade. Países em todos os continentes do mundo são mais livres economicamente do que os Estados Unidos. Aqui na América Latina, mais ricos, é mais livre. A gente vê países árabes estão à frente dos Estados Unidos. Então, essa ideia de espalhar que são lugares do mundo que aumentem a liberdade, isso é causa de celebração. Observando outros países do mundo, aqui o próprio Brasil chega em 118. Está aqui no último quadrante. Mas isso caiu severamente, vocês veem, para o país que tem menos liberdade comparado com a Venezuela. Eu falo o menos livre medido nesse estudo, porque é um dado orientado por dados, e tem países que não têm liberdade nenhuma, que nem geram dados. Mas se você adicionar a Coreia do Norte, todo mundo sabe onde vai a Coreia do Norte, né? A Venezuela é o menos livre que dá para medir. E também a oportunidade para o Brasil, podemos observar. Você vê, indo do país para baixo, é uma grande queda. Mas olhando aqui, através do próximo grupo, é uma quantidade bem pequena de aumento de liberdade no Brasil, que vai alavancar vocês no ranking para cima rapidamente, porque tem muitos países naquele bolo que vocês vão chegar. Então, esse quadrante é uma pena que está segurando o desenvolvimento, mas eu acho que é uma boa oportunidade, porque vocês estão numa área que dá para ir além de outros países, com crescimento na liberdade econômica. Por que isso é importante? Eu acho que é importante porque a gente vai valorizar a liberdade, mas também tem vários tipos. A maior parte das coisas que você vai se preocupar em bons resultados do mundo vem da maior liberdade econômica. Então, esse relacionamento entre renda per capita e liberdade econômica. Nos países mais livres, em média, é $39 mil americanos. E no menos, está menos 7 mil. Então, você vê, comparando os dois grupos. E não só os países ricos ficam ricos e podem ser livres. A liberdade trazem esses crescimentos que trazem mais riqueza. Então, observando o relacionamento de crescimento econômico e liberdade, vocês vão perceber que tem uma pausa entre o segundo e o terceiro grupo. O que está acontecendo? Isso saiu da história? Não, não é isso. Há dois países que cresceram bastante e chegaram nesse terceiro grupo e no segundo grupo. Olhando no mapa, a China e a Índia, em amarelo, tiveram casos bem-sucedidos nos últimos 15 anos em termos de redução de pobreza e crescimento econômico, que chegou nessa categoria. Eu vou falar especificamente deles. Também eles têm a melhoria da liberdade econômica. Eles estão parados naquele terceiro grupo, mas eles estão melhorando bastante a liberdade, o que traz mais crescimento.
Não é só os capitalistas ricos que vão se beneficiar dessa liberdade. Os pobres desse mundo. A liberdade econômica é mais importante para eles do que para uma pessoa de nível médio. Então você fala, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. Não. Então aqui você está olhando à esquerda, é a compartilhamento da renda de 10% das pessoas mais pobres do país. Se eles são livres ou não, isso é bem consistente. Então, eles têm 2,5% do PIB daquele país deles. Mas o que é a diferença? Como que eles vivem? Você fica mais livre, gera mais riqueza, até os menos favorecidos, a renda média é grande. $10 mil. 10% dos mais pobres dos países livres têm quase tanta renda quanto a média mundial. Quando você chega nos países menos livres, você vê pobreza extrema em baixos padrões. Sendo pobre num país pobre é muito pobre. Sendo pobre num país livre, isso é mais relativo. Pobreza nos Estados Unidos tem uma renda de $1.400 por pessoa. Isso não é pobreza no padrão mundial, nem nos países livres. Não é só dinheiro. Tem outros resultados que as pessoas se preocupam, que saem melhor com mais liberdade, porque o dinheiro compra melhores resultados. A expectativa de vida, 80 anos na maior parte dos países, pelo menos 63 anos. Que é diferente quando você pensa na experiência humana. Não é só anos marginais na casa de repouso. Essa é a diferença entre saber que você vai ter netos e vai ter avós que você nunca vai ver, saindo de livre para livre. A liberdade política. Friedrich Hayek, Milton Friedman, o objetivo era impossível ter uma grande medida de liberdade política se você não tem também a medida da liberdade econômica. Por quê? Se o Estado vai controlar o seu salário, alocando você para as indústrias, como você vai expressar a liberdade política se ele vai tirar o seu sustento? A liberdade econômica, você se sente livre para criticar o governo, você pode votar contra, não temer nenhum tipo de repercussão. Então, a gente vê os países que são livres economicamente, também politicamente o são. É interessante, alguns países não são livres politicamente, ainda têm um alto nível de liberdade econômica. Hong Kong tem a maior liberdade econômica por muito tempo. As políticas determinaram das pessoas de Londres e agora os executivos de Pequim têm o CEO de Hong Kong. Mas as políticas são basicamente econômicas. Então, é mais uma exceção do que a regra. Você não vê que eles são estáveis nesse lugar que tem liberdade política, mas não econômica. Então, isso... Eles colapsam, eles caem e não se tornam livres mais. Outras liberdades, os direitos civis, o livre discurso, também em países que são economicamente mais livres, você tem outras liberdades também. E talvez relevante aqui no Brasil também seja, quando você tem mais liberdade econômica, menos corrupção existe. A razão é bem simples. Quando você tem nenhuma liberdade econômica, tem muitas regras, legislação, isso impede benefício entre as pessoas. Você vai tentar dar um jeitinho, você vai corromper as pessoas que fazem a lei para você ganhar nesse comércio. Eu acho que a campanha anticorrupção tem que tomar muito cuidado de como eles vão terminar com essa corrupção. Quando o Banco Mundial fala, a gente vai ter que falar corrupção, a pergunta é como. Se vai ter as regras ruins vão ser tiradas, a pessoa vai ter mais liberdade econômica para livrar da corrupção? Sim, mas só deixar as regras existentes, isso é ruim se fala... Uma regra não vai ter comércio internacional. Você vai corromper aquele oficial, você vai ter algum comércio internacional que é melhor que nenhum. Mas eu acho que é importante a gente observar essa relação dizendo para a corrupção, a gente vai ter que ter maior
maior liberdade econômica para nos livrar desse problema. Como que funcionam os mercados livres? O que eu estou mostrando é a relação entre liberdade econômica e bons resultados. Então, não é só essa relação, mas histórias das causas, entrando e articulando a cadeia de sequências que te levam de um resultado para o próximo. E na economia, o que a gente tem, como é que funciona o mercado livre? O que a gente vai esperar dessa liberdade para coordenar os recursos que foram iniciados com problema, melhor do que qualquer planejador do governo. Como que o sistema capitalista de empresas livres faz isso? 3 coisas principais: direito à propriedade, preços e perda e lucro. Direito individual de propriedade para você, no seu corpo, no seu trabalho, e o bem imobiliário e bens de serviço. Tem propriedade, incentiva você economizar e usar com sabedoria. Porque é seu, você se beneficia se você usa bem. Se você usar mal, você sofre as consequências. Se não é propriedade privada, alguém vai usar os benefícios quando você faz uma coisa ruim ou boa. Então, o direito à propriedade dá incentivos. Também são a fundação para tudo mais. Porque para ter preços significativos, a gente tem que ter direitos de propriedade para troca. Porque os preços vêm do sistema competitivo. As pessoas compram e vendem. Isso cria o preço, mas você não tem direito à propriedade, não dá para comprar e vender, você nunca cria o preço. Então, o que o preço faz? Ele dá informação, te fala a escassez de recursos e os alternativos. Então, não é um problema econômico, não é um problema de engenharia. Um engenheiro calcula se a propriedade física é de titânio, é de aço, alumínio, a diferença que está dando num carro. O engenheiro sabe, não sabe nada do valor do titânio, do aço, do alumínio e seus usos alternativos. A gente só vê isso perguntando para outras pessoas. Não perguntar, mas observar as outras pessoas comprando esses metais. Aí você tem que avaliar como empreendedor. Vale a pena pagar mais do que isso para aquele produto? E esse preço vai dizer o valor que ele tem para outra pessoa. Se você não pensa que vai agregar valor do que aquele preço, você não vai usar. Quando você muda a sua produção, você fala, o titânio vai dar um carro bonito, mas é muito caro, dá para fazer um carro de aço. Então você considera a expectativa das outras pessoas do valor agregado naquele recurso. Os preços, eles passam muita informação. Alguém não vai fazer isso. Isso é só cada pessoa compra ou não compra, você gera um sistema de preços. E o empreendedor vai considerar os recursos e o custo para organizar ele numa linha de produção. Aí eles têm expectativas. Do que eu acho que eu vou conseguir vender? A que preço eu vou vender? Aí você entra com lucro e perdas. O preço é espontâneo. Ninguém inventa o preço. O dinheiro vem da troca e do comércio. Mas a perda e lucro é uma das grandes invenções da humanidade. A gente começa a reconciliar os preços diferentes, avaliando se as decisões são boas ou não. Porque o empreendedor tem direito à propriedade em perdas e lucros. E tem que ter perda e lucro no sistema. As pessoas fazem as apostas, quando eles perdem, sofrem as consequências. Nos Estados Unidos, durante a crise financeira, você tinha um sistema privatizando o lucro e socializando as perdas, e as pessoas tomavam decisões ruins. O sistema não funciona assim. Os grandes banqueiros que fizeram apostas ruins têm que falir. Infelizmente, nos Estados Unidos, o governo interferiu com o sistema de empresa livre. O que a gente vê lá não é empresa livre, não é capitalismo, é uma crônica do capitalismo. E a gente tem que se preocupar isso com os executivos. Mas esse perda e lucro nos diz que a gente vai resolver o nosso problema de cálculo. A gente pega recursos escassos e transforma em algo mais valioso. Se eu fizer isso, eu me recompenso com lucro, eu faço mais. Se eu estiver errado, eu sou punido com perda, eu paro de fazer isso.
E, na verdade, com o tempo, aqueles que têm mais recursos são aqueles que são mais bem-sucedidos, instalando valores para outros, e aqueles que fazem as escolhas ruins perdem capital e têm dificuldade para vender. Então, o sistema canaliza os recursos para aqueles que servem melhor os outros, quando há um sistema de empresa livre. Então, os próprios empreendedores, eles maximizam o lucro. Alguns querem que o mundo seja melhor, mas não todos. Eles estão interessados no incentivo, no lucro. Então, isso é crucial se é benéfico para a sociedade ou se são danosos para a sociedade. São as regras do jogo que você tem na sua economia. Qual é a liberdade econômica que você tem? Que tipo de intervenção você tem? Porque os empreendedores não tem no Brasil, não tem falta de empreendedor em lugar nenhum, nem em Nairobi. Eles estão presentes em todo lugar. A questão é, quanto valor eles vão criar em cada uma dessas situações para o resto da sociedade? Então, pense nos empreendedores como produtivos, produtivo, não tão produtivo, não produtivo nenhum e destrutivos. E eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro, à esquerda, é o Peter Thiel. Ele criou a PayPal, a empresa PayPal. Aí ele virou um venture capitalist, investidor, criou uma venture capture no Facebook, que vocês estão falando que houve a transmissão. Ele é produtivo. Ele ganhou muito dinheiro criando coisas que serviam outras pessoas na sociedade e tornou a vida dessas pessoas melhor. No próximo, à direita dele, é empreendedorismo, talvez não tão produtivo como o Peter Thiel, num lugar sem liberdade econômica. A pessoa tem empreendedorismo como necessidade, talvez seja a única oportunidade. Qualquer parte pobre do seu próprio país, você vê pessoas vendendo coisas para turistas. A pessoa compra, outros não compram, a pessoa fica melhor. Quem faz e quem vende. As regras que eles enfrentam, é difícil começar um negócio, ter crédito, e o governo vai me dar muito tributo. Se eu vender além do limite, tem vários fatores. Quanto valor eles criaram? Se é uma fazenda de galinhas, pode ser bem sucedido, mas não dá para crescer com uma grande granja por causa da legislação que põe um teto no seu crescimento. À esquerda, na parte inferior, transferências voluntárias. Isso não cria valor para a sociedade. Também não destrói. É empreendedorismo, buscando a melhor maneira de fazer as coisas, as pessoas dão dinheiro, mas não se cria riqueza nenhuma nesse processo. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar bastante é o empreendedorismo destrutivo. O destrutivo envolve a obtenção de lucro às custas da sociedade. Então, eu vou dar um exemplo da agência aduaneira. Eu sou um negócio e eu quero ganhar mais dinheiro fazendo um lobbying na legislação, pondo tarifa no computador internacional. É um outro empreendedor. Vai aumentar o preço, mas você fez isso diminuindo o poder econômico da sociedade. Isso é destrutivo. A gente vê nos Estados Unidos o que está acontecendo agora. Você tem, eu acho que problema aqui no Brasil também, Uber, aquele aplicativo. Como que os taxistas responderam? Eles destruíram, falaram, não, a gente tem que tirar essa. Talvez traga lucro para os táxis, mas é destrutivo esse tipo de empreendedorismo. Ele está destruindo valores na sociedade. Então, eu diria que em lugares sem liberdade econômica, você tem mais empreendedorismo destrutivo. E nesse processo, você diminui a economia para todos. Então, vamos pensar sobre o empreendedorismo saudável, a função numa sociedade de mercado livre. Eu vou falar uma metáfora, uma piada de economia. Piada de economia quer dizer que não vai ser engraçada nem um tiquinho. Dois economistas estão andando pela rua, um senior e um júnior. E o júnior olha para o senior e fala, olha, tem uma nota de 100 no chão. E o senior nem olha, nem para o passo. Não, é impossível, não está no chão, não.
Eu te falei que não era engraçada, né? A ideia se um economista tem uma performance eficiente e chega no equilíbrio, não vai existir nota de 100 no chão. Quando tiver uma nota de 100 no chão, já era. Eles não vão ficar sentados esperando. Na verdade, uma nota de 100 existem no chão, mas não ficam lá por muito tempo se você tem uma calçada que passa muita gente. Pense em oportunidade de lucro da mesma maneira. Uma economia saudável tem oportunidade de lucro pipocando. O equilíbrio nunca vai ser alcançado. A gente está sempre se movendo na economia. Esse estado de movimento são sempre oportunidades de lucro pipocando. Às vezes vem da mudança tecnológica, mudança de recursos, às vezes de outros empreendedores, quando criam-se um novo produto, outros mudam o preço relativo daqueles produtos, criando oportunidades novas. Pensa então em inovação tecnológica. Para alguém criar um computador, laptop, alguém primeiro criou a ideia de ter um computador pessoal. Antes disso, alguém criou o computador. E depois disso, alguém vai criar uma interface gráfica para produzir um mouse. Então, voltando a 1975, não tinha mercado para um mouse. Você precisava de uma oportunidade que levasse a outra e a outra. Um país economicamente livre, quando uma oportunidade de lucro pipoca, os empreendedores vão lá e pegam, como aquela nota de 100 no chão numa rua movimentada. Uma economia livre é aquela rua movimentada. Os empreendedores estão lá vendo coisas novas, oportunidades, e isso cria oportunidade para outros. Numa economia não livre, os preços relativos mudam, há mudanças no comércio, as inovações acontecem, mas é como se você estivesse andando na calçada, em vez você está numa superfície de metal acima da calçada, e você vê que tem nota lá embaixo, mas a legislação e a falta de economia, você não consegue pegar a nota lá embaixo. Você tem uma grade no caminho. Então você perde oportunidade conforme o mundo muda e você está ficando para trás porque você não tem liberdade para inovar e vir os lucros. Então a legislação que torna difícil um negócio novo, tributos, olha, é lucrativo, mas o tributo é tão alto que não vale a pena fazer, não vou fazer nunca. Essas coisas distorcem o preço e você não consegue entender qual que é a oportunidade de lucro. Essas relações aqui de liberdade econômica e crescimento, eu posso mostrar a liberdade em investimento. Lugares que são mais livres têm mais investimento estrangeiro e doméstico. Mas também tem mais além disso. Se a gente pensar no investimento, formando novo capital que leva a crescimento, os países que são mais livres têm níveis de investimento, você tem mais crescimento econômico. Isso é liberdade. O mesmo nível de investimento total, menos crescimento. Na verdade, é pior. Setor público, menos crescimento do que o setor privado nos países que não têm liberdade. Por quê? Nos países mais livres, o sistema de preço, a perda, a propriedade funciona melhor. Aqueles preços refletem a escassez. Quando você faz investimento, as coisas crescem. Quando os preços estão errados, porque a legislação não cabe nenhum ajuste, os empreendedores veem a oportunidade de lucro, mas não conseguem produzir crescimento. O preço, isso se aplica à recessão global de 2008, os sinais de preço estão errados, os empreendedores não conseguem lucro, porque eles são enganados pela informação, então perdem o crédito. Nos Estados Unidos, especialmente, a legislação da moradia. Então, se o farol aqui em São Paulo, o farol econômico do Banco Central, da legislação de 2008 nos Estados Unidos, é como se todo o sinal ficasse verde e os empreendedores estão dirigindo seu carro. De repente, todo mundo bate o carro. Quando o sistema envia sinais errados, os empreendedores fazem mais erros. Nos países mais livres, os sinais de preço são mais confiáveis e o investimento traz crescimento. Nos países menos livres, tem mais erro no processo empreendedor. Tem mais perda e menos crescimento. No setor privado, não tem tanto crescimento para os investidores.
Então, o processo normal de crescimento, a mudança da liberdade. Então, você vai pensar na metáfora, você está andando naquela malha de metal e você vê notas saindo pela malha de ferro. Se você tiver liberdade sempre, você vai andando e recolhendo as notas, mas de repente tem atividades empreendedoras porque você tem mais liberdade para pegar as coisas que você não conseguia pegar antes. Então, é uma razão que você vê um relacionamento em liberdade econômica e crescimento, mas também uma relação entre mudanças da liberdade e crescimento, a despeito de qualquer nível de liberdade. Se tiver mais liberdade, mais crescimento, e crescimento mais rápido. Eu acho que a gente vê isso na Índia e na China, que não tem níveis grandes de liberdade, mas conseguem melhorar bastante essa liberdade, conseguindo pegar aquelas notas que estão reprimidas. Então, brevemente, vamos observar isso. A China tem uma transição de mercado, uma das melhores melhorias na história humana de todos os tempos. A China até 1980 não tinha tanta liberdade, e a gente nem tinha dado antes disso, mas desde 1980 aumenta a liberdade a 66%. A melhor melhoria. Ainda estão naquele terceiro quartil de países. Então, se a gente voltar mais no tempo, teve a Revolução Cultural, o período de Mao, não medidos, a gente não sabia se a liberdade seria o que há na Coreia do Norte hoje, em termos de liberdade. Então, isso produziu, em números, a grande redução de pobreza absoluta aconteceu na China, porque a China não tem liberdade econômica, manipula a moeda corrente. O que a gente vê na China, esses dados não são tão verdadeiros. Mas, mesmo assim, tem crescimento muito grande. Quando a gente vê as pessoas em pobreza extrema, menos de $1, $2 por dia, isso é real. Houve uma grande redução da pobreza na China nesse tempo. Voltando a 1980, 2/3 de toda a produção na China vinha das empresas não estatais. 2/3 é mais do que isso que vem das empresas privadas. A China melhorou 66%. Também é enganoso, porque tem grandes diferenças na liberdade econômica entre as províncias da China. Tem um economista chinês que chama índice de marketização. É um índice de liberdade medindo a liberdade dos territórios distintos dentro da China. Quando você vê, há grandes diferenças de liberdade nos territórios. As províncias costeiras têm maior liberdade, as do interior não têm tanto assim. E as que estão mais livres, você tem mais crescimento, renda per capita maior, e imigração interna, as pessoas saem do território menos livre para os mais livres, para ter um nível melhor de vida. Então, essa melhoria da liberdade na China não considera as diferenças nas regiões onde existe crescimento. O que ele fez? Mesmo com níveis baixos de liberdade, revelou muita oportunidade para lucro que talvez em 1970, 1980, 1990 não teve tanto. Conforme eles ficavam mais livres, pegavam as notas rapidamente, registrando esse crescimento dramático da China, que foi fenomenal. Claro, eles ainda têm uma longa trajetória, especialmente no sistema de crédito e bancário, mas é uma ilustração bem poderosa de um país como o Brasil, que está bem baixo no nível de liberdade. Se esse centro novo vai passar essas ideias, as pessoas do Brasil vão demandar mais do governo, você vai ter um crescimento dramático. Mesmo de um nível baixo de liberdade, vão ver uma mudança positiva. A Índia também. A história que está com um nível bem baixo de liberdade. Em 1991, houve a crise financeira, começaram um processo de reforma, e desde então melhoraram a liberdade a 33%. Mesmo assim, houve melhoria na liberdade. Na Índia, a reforma foi diferente do que da China. Não tem tanta diferença geográfica na liberdade, mas há diferença na indústria. O comércio internacional foi crucial, mas também a desregulação na telecomunicação, e a indústria de software cresceu muito depois
do Licence-Raj regime que foi colocado para abordar esse assunto. Na Índia, o que você vê, a China tem essa dispersão da liberdade e na Índia você vê isso por setor. O que você vê, a indústria tradicional, artesanato, agricultura, que ainda estão num ambiente de legislação que não cresce da mesma maneira na Índia do que outras indústrias que têm a liberdade, crescem mais. Também nos números, as pessoas, a despeito da limitação de liberdade, muitas pessoas estão fora da pobreza. E o desafio na Índia são as reformas da liberdade que cheguem aos outros setores também. Isso aqui observando dois países que têm baixa liberdade e melhoraram bastante. Eu vou falar um pouquinho de um exemplo diferente, de um país que tem muita liberdade até moderada e depois melhorou ainda muito mais. A Irlanda, tradicionalmente, no século XX, tinha um padrão de vida 2/3 comparado com a média europeia. Eram ricos do padrão do mundo, mais padrão europeu não era tão rico. Em 1970, eles começaram, como muitas nações no mundo, começaram um programa de expansão. Em 1986, essa expansão, o governo teve uma dívida em PIB, eles tiveram que ter uma intervenção do banco, do Fundo Monetário Internacional. A Irlanda queria evitar a mão do fundo e reformar a economia, então. O primeiro-ministro, ele expandiu bastante, ele foi reeleito, ele não prometeu cortar nada, mas chegou no gabinete e não tinha escolha nenhuma. Tinha que aumentar os tributos para cobrir o déficit, não ajudou, os tributos já estavam altíssimos, tinham que controlar a inflação. Então, ele só tinha uma escolha, ou pegar mais dinheiro emprestado ou cortar os custos. Não dava mais para pegar mais de empréstimo nenhum, pararam de gastar. Então, fizeram cortes orçamentários, eliminaram o déficit primário e começaram a crescer. Em 1990, houve várias reformas que reforçaram esse processo. Tinha um censo social dos negócios, dos trabalhadores, do governo. Então, houve o lobby do mercado livre. Então, você teve aumento dos salários pelos sindicatos. Se você aumentar o nosso salário diminuindo os tributos, a gente deixa a inflação descer. Então, houve cortes e o crescimento foi fenomenal. Então, em 1990, a Irlanda estava crescendo 10% ao ano. Mas eles transformaram o tamanho do governo na economia. Em 1986, o governo era 58% da economia irlandesa. No final de 1990, os tributos eram 33% do PIB. Então, houve uma mudança dramática na composição geral econômica do governo. A revolução ideológica aconteceu lá. Infelizmente, em 2000, as reformas se estabilizaram e não continuaram a melhorar a liberdade. Mantiveram um nível de vida bom, mas houve um decréscimo de 10%. Tinham liberdade boa, mas não tinha mudança mais. Então, a Irlanda usou mecanismos de corte como eles usaram antes. Eu vou terminar nesses últimos minutos com o risco de me envergonhar para dizer uma coisa boba, falando aqui do Brasil. Vocês sabem muito mais do que eu. Esse aqui é a liberdade econômica do Brasil, uma linha do tempo. 6,3, a gente está abaixo, bem abaixo da média mundial, mas vamos celebrar. Houve melhoria do que era em 1980. Então, em 1985, ponto baixo, 3,2, 3,8, perto de Venezuela hoje. Desde então, houve melhoria. E isso abandona aquelas políticas de substituição onde você fecha o comércio internacional para proteger a indústria doméstica. Isso foi grande parte.
Aqui há áreas distintas de liberdade econômica no Brasil com o tempo. Você vê duas histórias de sucesso. A verde foi a política monetária e baixos níveis de inflação. A linha roxa, a melhoria que começou em 1985 e continuou. Liberdade de comércio internacional. Você não tem mais a proteção na indústria doméstica. Foram duas áreas de muita melhoria no Brasil. O que você vê nas outras áreas? Eu sei que tem a controvérsia que está acontecendo essa noite, então obrigado por estarem aqui essa noite. Mas cortar os custos do governo, o déficit tem que ser controlado. Isso é uma prioridade do futuro. Os outros dois que vocês veem são as regulações, segurança do direito à propriedade, que estão abaixo das outras. Então, vamos brevemente observar essas duas áreas específicas e ver se há pontos que a gente pode falar aqui no Centro de Economia para conscientizar a necessidade de reforma. Sistema legal e direito à propriedade. Isso tem que ser abordado dizendo a reforma pode ser feita assim para melhorar essa área. Porque esses dados vêm de pesquisas na segurança dos direitos de propriedade, então eles te falam, mas não é claramente exatamente como a gente vai fazer reforma. São algumas indicações da integridade do sistema legal, imparcialidade dos tribunais, os contratos têm que ser respeitados e o custo do crime nos negócios são as áreas que estão menor. Com a legislação, o mercado de crédito é livre comparado com os padrões mundiais, a regulação do negócio e do mercado de trabalho do Brasil está bem para trás. Mercado de trabalho, legislação para contratar, salário mínimo e a produtividade, como você vai empregar as pessoas. Legislação para contratar e despedir as pessoas. As pessoas falam para os trabalhadores, a gente vai protegê-los, não dá para despedir a pessoa. Se não dá para despedir, então não contrate nunca. Tem os jovens, pensem nisso como uma regra do mercado. Se você quer sair com alguém no encontro, primeiro você tem que prometer casar com aquela pessoa e depois divorciar. Você sabe que você não quer ir para um namoro assim. Aí você vai tomar muito cuidado com a pessoa que você vai escolher. É a mesma situação aqui dos funcionários. Quando você tem uma regra que é difícil de você despedir aquele funcionário sem custos, então você nunca vai namorar, ele nunca vai contratar. Isso ajuda os jovens por quantidade desconhecida ou imigrantes na sociedade. Por quê? Se você é empreendedor e você sabe que você não vai conseguir contratar, você contrata aquelas pessoas que você conhece mais. E aquelas pessoas entram no mercado de trabalho. A legislação dos negócios dessa área. O Brasil tem muitas oportunidades. Não vou nem dizer desafios, não. Oportunidades. Há melhorias aqui. Pode fazer a diferença de onde você está agora na liberdade econômica? Nessa área, se melhorar só nessa área, você vai pular a 35, 40 países, você vai passar na frente deles. Os requerimentos administrativos. Eu ouvi hoje que, em média, são 101 dias para você abrir um negócio aqui no Brasil. Isso é uma barreira. Isso é um atraso nessas leis que você não consegue ser empreendedor. O custo burocrático que vem aqui. E por causa da falta de liberdade, você tem essa questão de propina para você dar um jeitinho. E compliance, e custo de tributos, um negócio leva 2.000 horas de preparação para entregar o imposto de renda em conformidade. Todo esse tempo é gasto de um empreendedorismo não produtivo. Você gasta um tempão em conformidade de tributos, é um tempo que você não gasta inventando produtos novos. Então, você está fazendo atividades não produtivas. E eu vou encerrar dizendo que eu acho que, com certeza, é maravilhoso vocês terem estabelecido o Centro de Liberdade Mackenzie.
O Brasil tem falta de liberdade, um ranking maior, mas tendo esse instituto falando dessas ideias, ensinando os alunos, os bacharéis e os alunos de pós-graduação, o público em geral, essas políticas, nos ensinos na escola, tudo é uma oportunidade real que essas ideias vão para os jovens na sociedade inteira no Brasil. Se você fizer isso, mesmo com melhorias pequenas na liberdade, os dividendos na produtividade vão ser maiores. Para os brasileiros, melhor índice de vida. Eu desejo o melhor para vocês e eu espero que esse centro traga o melhor para vocês. Muito obrigado.